escola do Legislativo Dr. Homero Tarragó, a escola que foi criada no ano de 2017 e que tem, entre um dos objetivos, a aproximação com a comunidade. Neste ano de pandemia, onde as interações sociais elas estão mais afastadas, as lives tomaram conta, né, e foi a solução. Tivemos que nos adaptar para poder passar por este período. Hoje a Escola do Legislativo convidou o promotor eleitoral, Dr. Luiz Antônio Barbará Dias, para que pudéssemos fazer alguns esclarecimentos em vista do pleito que se aproxima. Os partidos todos já realizaram as convenções, estão se preparando já para este embate eleitoral e, como todo ano, sempre existem dúvidas, né, doutor Barbará? As legislações, elas modificam-se um pouco, né, mas os candidatos são novos e as dúvidas são muitas. Nós agradecemos ao presidente do Legislativo essa oportunidade, né, que por questões eleitorais nós não vamos citar nomes, né? Agradecemos aos presidentes ou representantes dos partidos políticos que aqui se fazem presentes e, como dito no início, por causa desta pandemia, nós limitamos o espaço. Seria interessante que fosse uma audiência pública, aberta a todos, mas nós limitamos o nosso plenário aqui assim com apenas 20 lugares, para que pudessem também fazer as perguntas dos seus correligionários ou dos seus partidos, as dúvidas que vocês têm para essa eleição. Iniciando nossos trabalhos, então, nossas boas-vindas ao promotor Barbará Dias, filho desta terra, que é nosso promotor eleitoral e que prontamente aceitou este convite da Escola do Legislativo. Eu vou passar inicialmente, então, vamos começar com a palavra do Dr. Barbará. Depois nós vamos verificar as perguntas e questionamentos que estão aqui no portal E-Democracia, que está transmitindo ao vivo. Então, tudo isso aqui está gravado, está ao vivo no portal E-Democracia. Vocês poderão assistir depois também, se quiserem rever as perguntas. E vamos abrir para que os representantes dos partidos políticos possam fazer os seus questionamentos. Então, só quando nós formos abrir para os questionamentos, vamos utilizar aquele microfone da ponta ali assim, para que fique registrado o som de vocês e a imagem também nesta live. Então, meu boa noite, doutor Barbará. Suas considerações. Boa noite a todos. Quero, de uma maneira muito especial, primeiro agradecer o convite que eu recebi da Escola do Legislativo, extremamente atuante e que propicia para os partidos políticos, os pré-candidatos e também para os eleitores que estão nos acompanhando nesse momento, a possibilidade da gente esclarecer algumas dúvidas. Obviamente que nesse espaço aqui, por maior que seja, não serão todas as dúvidas ou esclarecimentos prestados. Dentro do possível, nós vamos trazer alguns pontos que eu entendo que sejam mais importantes, chamar a atenção de algumas coisas que o Ministério Público tem reiteradamente, já pelos órgãos de imprensa, tentado transmitir não só para os partidos políticos, pré-candidatos, também para os eleitores. E agradecer o convite ao Poder Legislativo, cumprimentar também os representantes dos partidos políticos que se encontram presentes aqui na Câmara de Vereadores. É muito importante essa participação de todos. Eu tenho insistido, tenho mantido contato com vários já, pré-candidatos, representantes de partido, advogados de partido, e eu tenho ressaltado sempre a importância dessa boa relação que deve ser mantida, especialmente com o Ministério Público Eleitoral, na medida em que a gente procure sempre buscar uma orientação adequada, e nesse sentido eu tenho
sempre insistido que os partidos políticos tenham os seus advogados, tenham os seus contadores, que é muito importante na questão de prestação de contas, e sempre uma regra básica, né, que a gente sempre dá para os partidos, para os candidatos, né, que é aquela regrinha simples: na dúvida, não faça. Né? Na dúvida, procure a informação, procure a orientação correta, porque muitas vezes, no afã na propaganda eleitoral, principalmente, de tomar esta ou aquela atitude, ou aquele procedimento, no afã de fazer isso, seja o candidato, seja a sua equipe de trabalho, cabos eleitorais, sejam eleitores simpatizantes, eu estou chamando a atenção de todos, né, para que não cometam excessos, abusos, que podem comprometer, inclusive, a eleição dos seus candidatos favoritos, seja na majoritária para a prefeitura, seja na proporcional para vereador. Tá? É extremamente desagradável num processo eleitoral democrático que nós tenhamos alguém que tenha sido ungido pelas urnas, seja eleito, depois, por uma questão jurídica, formal, quantos casos a gente vê por aí, infelizmente acaba tendo a impugnação do seu mandato eletivo, ou seja, acaba não assumindo, ou assumindo e logo depois perdendo o seu mandato. Então, a gente tem ressaltado isso, pedido para que todos colaborem nesse sentido. Eu, infelizmente, hoje, e eu tenho que trazer isso aqui porque faz parte, já que estamos numa live pública, né, aqui com os representantes do partido, eu hoje tive que ingressar com a primeira representação por propaganda irregular, antecipada e irregular, baseada naquilo que eu tenho insistido, né, dos abusos, dos excessos, as pessoas confundindo liberdade de expressão, de opinião, né, de pensamento, com ataques, ofensas, né, fake news, divulgação de fatos falsos, caluniando, difamando, injuriando. Infelizmente, hoje, tive que protocolar a primeira ação, porque as regras eleitorais, muitos mas é só a partir da propaganda. Não. A resolução 23.610 é muito clara. Ela diz claramente que, mesmo no período pré-eleitoral, antes da campanha eleitoral oficial, todas as práticas que possam caracterizar abuso e ilegalidade, elas serão, obviamente, responsabilizadas. Então, eu tive que instaurar esse expediente a partir da provocação que recebi de um pré-candidato à prefeitura, que protocolou no Ministério Público contra 3 pessoas, que nas redes sociais, e depois a gente pode se aprofundar um pouquinho mais com relação à propaganda nas redes sociais, já que todos devem estar sabendo, com as novas regras, e aqui eu quero, nesse primeiro momento, já orientar, fundamentalmente, os partidos políticos têm que ter conhecimento, e os advogados, obviamente, têm, né, da legislação eleitoral. E a legislação eleitoral, além do Código Eleitoral, que basicamente nós utilizamos ele como uma base, sempre quando é uma lacuna, a gente vai no Código Eleitoral, onde estão a maioria dos crimes eleitorais, não todos, mas a maioria. Nós temos também a Lei 9.504, que é uma lei antiga, de 1997, e que vem sofrendo inúmeras alterações, né, no decorrer dos últimos anos, em razão de todas as eleições. E também um instrumento que o tribunal utiliza, que são as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então é importante, e nós temos algumas que são muito importantes, a 23.608, a 23.609, que trata sobre as convenções dos partidos, registros, a 23.609,
que talvez para todos que estão aqui, inclusive os que estão em casa, seja a de maior interesse, porque é a que trata sobre a propaganda eleitoral, por todos os meios possíveis. Então, eu oriento a todos que procurem ter acesso a essa legislação, se inteirar das regras que lá existem, para que nós não tenhamos o dissabor de ter que ingressar com pedidos judiciais, como ingressei hoje, não só com uma representação para remoção de conteúdo na internet, como aplicação de uma multa que vai de 5 a 30 mil reais. Tá? Quando houver situações de calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, todas as situações previstas, crimes previstos no Código Eleitoral, inclusive denunciação caluniosa é um crime que foi inserido no ano passado, assim como a criminalização do Caixa 2, também, recursos de campanha que são desviados e utilizados de outra forma. E estão lá. Eu tive que requisitar inquérito policial à Polícia Federal contra essas 3 pessoas que estão sendo investigados e também tomar essa atitude de pedir a remoção desses conteúdos publicados em redes sociais, nesse caso especificamente com relação ao Facebook, né, publicações que existem lá no Facebook. Graças a Deus que com relação à questão do registro das candidaturas, dos candidatos, porque essas 3 pessoas, é bom esclarecer também, não são pré-candidatos, tá? Só para esclarecer também para os partidos. São simpatizantes de candidaturas que começam a se exceder em determinadas postagens, e isso é importante que os candidatos dos partidos, nas suas equipes de trabalho, né, e nos seus simpatizantes, esclareçam essas coisas. Porque, um detalhe importante que eu quero esclarecer aqui, hein? A legislação eleitoral, ela criou o instrumento da inversão do ônus da prova. Vou explicar o que é. Normalmente, quem alega tem que provar. Isso é uma regra básica, né, que vigora principalmente na área criminal. Em matéria eleitoral, com essas modificações que ocorreram, sempre que houver uma situação que possa comprometer determinado candidato, o ônus da prova é do candidato demonstrar que ele não foi beneficiário ou de que ele não teve participação naquela conduta vedada, proibida, etc. Então, pessoal, é muito importante isso. Eu vou dar um exemplo agora inicial aqui, que está previsto na lei, inclusive como crime, tem responsabilização criminal e pode caracterizar também, pode não, caracteriza propaganda irregular. Aquele derrame de santinhos, né, na véspera da eleição, em zonas eleitorais ou nas imediações. A legislação agora é clara em dizer que há responsabilização criminal por isso e também isso pode gerar, posteriormente, impugnação de mandato eletivo. Aí algum candidato vai dizer, mas eu não fiz isso, foi o fulano lá que fez, um cabo eleitoral, um simpatizante, ou até alguém de um outro partido que fez para prejudicar. Procurem cuidar o material, porque até prova em contrário, e aí vai ter que ser feita a prova pelo candidato, coligação, partido, enfim, de que ele não tem qualquer responsabilidade sobre aquele ato que foi praticado lá. Estou dando um exemplo só, entre outros. Tá? Esse caso da representação que nós fizemos hoje, de propaganda irregular, ela envolve postagens feitas por pessoas e compartilhamento também. Compartilhar um conteúdo de fake news, compartilhar ofensas, ataques a candidatos, a vereador, a partidos, a prefeitura, vice-prefeito, pode vir a caracterizar essas situações. Então, foi o primeiro caso, né? Com relação aos candidatos, aos pré-candidatos, não me chegou nada a não ser um único problema que nós estamos agora, já fizemos uma investigação preliminar de um pré-candidato da Barra do Quaraí, que não é de Uruguaiana, que teria usado indevidamente uma rede social de um órgão público para anunciar a sua pré-candidatura.
Não pode. E depois nós podemos falar mais sobre isso. Não pode se usar qualquer tipo de veículo, de órgão público, já adianto isso aqui. Pessoa jurídica, não se pode para fazer propaganda. Inclusive nessa fase agora, que ainda não estamos na propaganda eleitoral. Lamentavelmente, estou só esperando agora, terminamos as convenções, né? Os partidos agora têm até, e já entrando no calendário eleitoral também, os partidos têm até o dia 26 agora para encaminhar à Justiça os registros das candidaturas, partidos, os candidatos. Hoje eu já acessei lá no PJE, que é o do Tribunal Eleitoral, já verifiquei que existem vários partidos que já encaminharam lá, né, o demonstrativo, aquele de regularidade partidária, já encaminharam o registro de algumas candidaturas a prefeito e inclusive a vereador, né, dei uma olhada. Inclusive eu chamo a atenção dos partidos e dos candidatos, que eu verifiquei hoje lá, dei uma geral grande lá, e verifiquei que alguns estão com a documentação completa, que é toda digital. E outros não estão. Eu verifiquei que só tinha aquele primeiro requerimento, que tem a foto, né, com os dados, o nome que vai usar na urna, o número. Né, tem só aquele documento e a declaração de bens. E os outros documentos, certidões variadas, que precisam ser juntados, não haviam sido juntados. Eu não sei se foi um problema digital, mas os partidos têm que verificar isso, tá? Na digitalização, para juntar isso junto à Justiça Eleitoral, ou serão complementadas essas documentações posteriormente. Então, eu estou chamando a atenção porque nós fomos orientados lá no Ministério Público, mesmo antes do final do prazo, porque, na verdade, o prazo ele começa a partir da publicação do edital final, que é feito pela Justiça Eleitoral, que vai se dar no final agora do mês, e o prazo final de impugnação de candidaturas, ele se dá no dia 4 de outubro, pessoal. Mas se as candidaturas forem registradas antecipadamente, obviamente que a partir do momento que já há o lançamento desses dados, o Ministério Público, se tiver interesse de impugnar, ele já pode encaminhar a impugnação à candidatura, certo? Então, isso é importante trazer para os senhores aqui, as senhoras que estão aqui presentes. Então, cuidado com isso, porque se faltar algum documento, claro, senhores e senhoras que estão aqui, o juiz vai conceder um prazo para complementação. Ninguém vai indeferir uma candidatura de plano pela falta de um documento. Mas eu peço que todos procurem ter esse cuidado de conferir se toda a documentação digital, desde do registro, os partidos que têm que fazer o demonstrativo de regularidade, enfim, se tudo aquilo foi efetivamente encaminhado, para que a gente não tenha problemas depois de ter que abrir concessão de prazo, etc. Sobre as impugnações de candidatura, eu também já me antecipo aqui, não é só o Ministério Público que pode impugnar, certo? O Ministério Público tomando conhecimento, como nesse caso que eu há pouco referi, em que eu vou ingressar com o pedido de impugnação, se essa pessoa confirmar o seu registro de candidatura, se o partido político ou qualquer pré-candidato tomar conhecimento, também pode fazer o encaminhamento de uma impugnação de candidatura. Claro que a impugnação se dá por inúmeros motivos, né? Desde os mais graves, que é a ficha suja, né? Que você sabe, condenações criminais, em segundo grau, ou com trânsito em julgado, pessoas que tenham condenação por improbidade administrativa, enfim, uma infinidade de situações, falta de domicílio eleitoral, filiação partidária no prazo adequado, as desincompatibilizações que deveriam haver, aqueles que são servidores públicos, enfim, uma série de casos, de situações, que qualquer um pode fazer impugnação. O prazo é de 5 dias a partir da publicação desse edital. Nós já vemos acompanhando isso. Todos os dias eu abro o diário, eu
sugiro, né, que o pessoal do partido aí faça isso também, abrir o Diário de Justiça, Diário de Justiça, né, da União, e lá tem uma página dos tribunais eleitorais, do TSE. E lá tem as publicações, está ali, de cada zona eleitoral, cada estado e cada zona. Então é interessante ver, porque lá, por exemplo, tu entra na 57ª zona, está lá, todos aqueles que já encaminharam o registro de candidatura, a prestação de contas de partido, tudo está lá. Tá? E é ali que nós vamos, eventualmente, se for o caso, fazer eventual impugnação de candidatura. Pelo que eu tomei conhecimento, não só pela imprensa, mas pelo que eu já acessei lá, todos os partidos cumpriram aquela regra da questão das cotas de gênero, né, as cotas femininas. Tá? Todos cumpriram aquela regra de reserva de 30% das candidaturas para mulheres. Né? Todos cumpriram, alguns com o número máximo de 17, outros com 12, 15, enfim, número de candidaturas variadas, mas sempre observando esses 30% e sempre observando também, e isso vai ser um acompanhamento que vai ser feito agora, durante a campanha eleitoral, que essas campanhas sejam campanhas efetivas de mulheres, não sejam campanhas laranja, né, como nós tivemos em eleições passadas, aí, que até hoje são objeto de questionamento no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Mulheres que foram colocadas lá para suprir essa regra e que, na verdade, não fizeram sequer um voto, 2 votos, não fizeram um voto, não receberam o dinheiro que tem direito. Tá? Então, isso, pelo que eu percebi até o momento, nós não tivemos nenhum problema nesse sentido, porque é uma situação grave, poderia ensejar a impugnação de todo o partido político ou de coligação. Vejam, de todo. Se o partido não cumpre a regra, está todo mundo impugnado, candidato a prefeito, vereador, todo mundo impugnado. Graças a Deus não houve esse problema, tá? Certamente pelo que já tenho conhecimento das convenções, eu acompanhei pela imprensa aí, dos partidos, pelas redes sociais, todos cumpriram esta regra. Tá? Aproveitando já isso, não sei se os senhores já tomaram conhecimento, certamente já devem ter tomado, mas aqueles que estão nos assistindo, né? O tribunal divulgou também a portaria número 638, Tribunal Superior Eleitoral, de 1º de setembro de 2020, que é a portaria que fixou o limite de gastos. Não sei se houve algum problema. Ah, bom, entrou ali. Bom, então, prosseguindo, pessoal, é uma portaria que trata no Brasil inteiro sobre o limite de gastos para as campanhas eleitorais. Certo? Isso depende do número de eleitores de cada município no Brasil inteiro. Isso foi publicado lá. Eu peguei os dados de Uruguaiana. Tá? Uruguaiana, candidaturas a prefeito. Tá? Isso é importante depois na prestação de contas. O limite, tá? 292.084,14. Exatamente esse é o número. Para vereador, individualmente aqui, né? Vereador, 54.235,39. Certo? Esses são os limites que o tribunal fixou para gastos na campanha. Ou seja, quem extrapolar estes gastos ou não justificar aquela história toda, que o senhor já conhece, na prestação de contas, pode sofrer impugnação e uma ação de impugnação de mandato eletivo, etc., por abuso do poder econômico, tá? Porque não obedeceu às regras de prestação de contas, gastou mais do que devia, enfim. A Barra do Quaraí, que também faz parte da nossa seção, da nossa zona eleitoral, melhor dizendo, prefeito 123.077,42 e vereador 12.307,75. Então, como vocês veem, há uma diferença de número em razão do número de eleitores. Então, ele é proporcional ao número de eleitores. E aqui, aproveitando também essa oportunidade aqui com relação a gastos de campanha, eu também trago aos senhores a questão relativa, com relação a esses gastos aí,
o cuidado que os partidos vão ter na contabilidade. Tá? Isso é muito importante.